A graça de Jesus e o amor de Maria seja com todos. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Meus irmãos, eu gostaria já de, no início do vídeo de hoje, agradecer aqui de todo o coração o meu querido irmão José Correia e também toda a equipe do Santo Terço da cidade de Roncador, no estado do Paraná. Olha, eles me mandaram essa camiseta lá do grupo dos homens, né, do Terço dos Homens da cidade de Roncador. Muito obrigado, Deus abençoe vocês, eu agradeço de todo o coração. E no vídeo de hoje nós teremos uma entrevista muito importante com o nosso irmão Gessione, que foi ministro anglicano e hoje encontrou a verdade na Santa Igreja Católica. Eu me sinto muito feliz, me sinto de fato muito honrado de tê-lo aqui no nosso canal. Então, sem mais delongas, né? Amor à Imaculada, meu irmão, em qual igreja você conheceu Jesus Cristo? Olá, meu amigo Jean-Pierre, que me convidou para participarmos juntos desse testemunho, né, de fé. A sua pergunta, Jean-Pierre, ela é muito importante, né? E a minha caminhada cristã, ela começou na Igreja Católica, né? Eu até digo, como está lá em Jeremias capítulo 1, verso 5, que antes do ventre da minha mãe, Deus me escolheu para esta missão. Só que minha família, como um todo, era um pouco católica. Minha mãe era católica praticante, tinha uma tia também na cidade de Mossoró, né, Edith, muito praticante. Né? Meu avô levava os filhos todos para a missa no domingo, mas boa parte era não praticante, né? E lá eu realmente posso dizer que conheci o Senhor Jesus. O que lhe fez sair da Igreja Católica? Bom, essa segunda pergunta, o que me fez sair da Igreja Católica, né? Olha, eu digo o seguinte, foi mais fatores pessoais, foi fatores pessoais, né? Não foi tanto fatores religiosos a primeiro momento, né? Eu era muito ativo, né? Participei da Legião de Maria, participei da Renovação Carismática, fundei grupos de jovens no interior com o músico missionário Ademaci, com o Monsenhor Penha. Era pregador da Renovação Carismática na paróquia de São Sebastião, no Alecrim, catequista de Crisma, na Escola Técnica Federal. Então minha vida era muito ativa na Igreja Católica. Só que a minha mãe teve um relacionamento, né, com que viria a ser meu padrasto, e a partir dali eu comecei a me decepcionar com pessoas da igreja, né? E também comecei a questionar um pouco o fato do padre não poder casar, né? O padre católico não poder casar. E aí eu resolvi. Tinha um primo meu, neto, que tinha sido cara da igreja da Renovação Carismática e tinha ido para a Igreja Batista. E aí ele me convidou para conhecer a Igreja Batista. E depois alguns colegas da escola técnica, que eram evangélicos, me chamaram para ir na Igreja Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, aonde eu fui, né? E participei do louvorzão, a famosa Banda Canal, que era uma banda de reggae gospel, samba reggae gospel, que tinha lá nas segundas-feiras. E eu acabei, vamos dizer assim, ficando impactado pela ideia que foi pregada de que a salvação é somente pela fé, que não vem das obras. E na Igreja Católica eu tinha aprendido que que a salvação era pela fé e pelas obras. Então para mim era muito melhor que fosse só pela fé, porque eu não teria que me preocupar em fazer boas obras. E eu sempre achava que nunca ia conseguir fazer as boas obras suficientes, porque eu olhava uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, um São Francisco. Então
Mas não, por mais que eu me esforce, eu nunca vou conseguir ser igual a eles. Por quais comunidades cristãs você passou antes de você retornar, né? Antes de você voltar para a Santa Igreja? O que me fez voltar para a Igreja Católica? Muita gente me pergunta isso, né? Veja, quando foi no ano de 2021, eu fui chamado para um concurso que eu tinha passado em 2015. Aí, devido à pandemia, esse concurso foi alargado. E no ano de 2021 eu fui chamado, só que eu teria que morar em Tibau do Sul, né? Que é uma cidade que fica a 70 quilômetros aqui de Parnamirim e uns 100 quilômetros de Natal, onde tem a famosa Praia da Pipa. Então, conversando com minha esposa, ela concordou da gente ir para lá, para Tibau, que eu não ia perder o concurso, que eu queria esse emprego, né? Eu já tinha um emprego no estado, eu queria o segundo. E aí, quando chegou lá, não tinha a igreja anglicana da qual eu fazia parte. Tinha outra igreja anglicana que tinha surgido de uma divisão da igreja anglicana que eu fazia parte, da Diocese Anglicana do Recife, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, em 2005, por divergências a respeito da questão da sexualidade humana, né? Especialmente a questão da aceitação de reverendos, bispos, homossexuais, né? Reverendas, né? Também. E por esse motivo essa igreja surgiu, essa outra igreja que tinha em Pipa, mas não era a minha igreja. Então, de fato, eu não tinha igreja em Tibau do Sul. E aí comecei a visitar várias igrejas, presbiteriana, mesmo evangélica, pentecostal, e a própria igreja católica, né, que naturalmente é aquela igreja que eu tinha mais identidade, pela semelhança da igreja anglicana. Fui conversar com o padre, me apresentei, estava morando ali na cidade, e passei a frequentar majoritariamente a igreja católica, porque era aquela igreja que eu tinha nascido, tinha feito batismo, primeira Eucaristia e Crisma, né? Mas não era mais a minha igreja. Então eu ia como um visitante, ficava lá atrás, né? Não podia comungar, porque o anglicano não comunga na igreja católica, né? Nem o católico na anglicana, existe essa separação entre as duas igrejas. E começou a ter um desejo no meu coração de voltar à igreja católica, mas para mim era muito difícil pensar em voltar para a igreja católica por dois motivos, né? O primeiro é porque eu já estava num segundo casamento, e a igreja católica ela só aceita um casamento, né? Eu tive um primeiro casamento na igreja anglicana, quando eu tive uma filha, e estava num segundo casamento, que também foi na igreja anglicana. Então, a igreja católica não aceita pessoas que estão em segundo casamento ou são divorciados, né? E também o fato de que eu era um reverendo, um sacerdote, um padre para mim, né? Na época, um pastor, vamos dizer assim, anglicano, e eu não iria para a igreja católica para ser um leigo, né? Somente para assistir, para me sentar, mas eu sempre gostei muito de participar, fui muito ativo, então aquilo era um bloqueio para mim. Esses dois motivos me bloqueavam com a igreja católica. E aí eu queria abrir uma igreja anglicana lá em Tibau do Sul, mas não tinha condições, porque a igreja da qual fazia parte, ela não apoiava, né, financeiramente, não tinha condições de me ajudar a criar uma capela lá. E eu mesmo, meu salário, eu também não tinha condições de fazer isso sozinho. E ainda achava que talvez não desse certo, porque tinha muitas igrejas já, e no interior menor, católico é uma coisa, evangélico é outra. Eu achei que a igreja anglicana ia ser bem difícil as pessoas entenderem e participarem lá. E aí foi quando minha esposa, Suelma, sugeriu a mim que eu conversasse com o padre para voltar para a igreja católica. E aí eu disse, olha, eu vou conversar com o padre só mesmo por desencargo de consciência, mas eu sei que é muito difícil,
né, toda a situação, mas eu vou conversar com ele. Marquei uma conversa com o padre, contei a história, e ele disse que poderia me receber, né, e que eu poderia fazer um processo para ser diácono permanente da Igreja Católica. E aí mandou para a arquidiocese falar com o vigário-geral, né? Ele fez as consultas, disse que não havia nada que impedisse que eu viesse no futuro a ser diácono permanente, até porque ela tem um cunhado que é diácono permanente, que é o Rogério, lá em Santa Cruz. E aí, assim, eu e ela, né, decidimos voltar, né? Tivemos que fazer uma confissão, né, porque a gente estava fora da Igreja Católica. Fomos recebidos oficialmente no dia 8 de janeiro de 2023 pelo padre Luciano Freitas, da paróquia Santo Antônio de Lisboa, né? E a partir dali, naquele mesmo dia, ele já me convidou para ser ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística. E o que fez com que você voltasse para a Santa Igreja? Como quase todo protestante, evangélico, eu passei por várias igrejas, né? Eu passei 3 anos na missão evangélica pentecostal no Brasil, no Alecrim, pastor Misael, uma pessoa muito querida, né? Inclusive ele fez o prefácio do meu livro sobre os evangélicos e a política no Brasil, mesmo eu já estando na Igreja Católica. Tem alguns amigos daquela época ainda, Jorge Luiz, e Bosco e outros tantos. Saí da missão evangélica porque eu comecei a achar que o pentecostalismo ele é uma religião muito restritiva. Por exemplo, quem é membro da igreja evangélica pentecostal, ele não pode sequer escutar uma música que não seja a música evangélica. Eu gostava muito de Fagner, então eu não poderia escutar Fagner. Se eu escutasse, eu estaria em pecado. Então eu achava isso muito limitador, né? Ou mesmo beber socialmente, tomar um vinho, tomar uma cerveja, tudo para eles já era algo muito grave. Então, esse motivo me fez conhecer um colega da faculdade, Euclides, que era membro da Igreja Batista Bereana. O seu pai era sanfoneiro, gostava de Luiz Gonzaga, e ele também gostava, e também não via nenhum problema de você beber socialmente, numa confraternização, não alcoolismo, mas de uma forma assim, moderada. E também minha mãe veio a falecer no ano 2000, e eu achei que a igreja batista era uma igreja em células, em grupos caseiros. Então eu achava mais familiar participar dessa igreja do que da missão evangélica, que é uma igreja muito grande, com 300, 400 membros, né? E eu já não me sentia mais, vamos dizer assim, fazendo parte de uma família, né? Que já morava sozinho com minha mãe, e ela faleceu. Aí eu achei melhor a proposta da Igreja Batista Bereana. Aí, quando eu estava na Igreja Batista Bereana, na mesma universidade, no curso de História, eu recebi o convite para ir para a Igreja Anglicana, né? Que funcionava na capela da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E quando cheguei na Igreja Anglicana, que eu só conhecia dos livros de história, eu fiquei, vamos dizer, muito encantado, porque vi uma igreja, vamos dizer, que era protestante, mas que tinha uma liturgia muito parecida com a Igreja Católica, onde o reverendo, que é o pastor, ele usa a mesma roupa do padre, e ele era casado e era professor, e eu estava estudando para ser professor. Enfim, tudo isso me atraiu na Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana também é uma igreja ecumênica, né, que acolhe tanto os católicos romanos quanto os evangélicos. E como eu tinha sido já católico romano e evangélico, eu entendi que a melhor igreja para mim era aquela que pudesse acolher os dois lados da minha família, né, que tinha uma parte que tinha se tornado evangélica e tinha a parte católica. Então, por tudo isso, eu decidi sair da Igreja Batista Bereana para a Igreja Anglicana, e
voltou aquele desejo que eu tinha na adolescência de ser padre. E aí, na igreja anglicana, eu ia ser reverendo, que para mim era a mesma coisa que padre, né? E aí eu fui fazer o curso de teologia, eu entrei na Ordem de São Francisco, da igreja anglicana, eu comecei a pregar, fui consagrado missionário, fui frei franciscano, pude desenvolver até toda a catequese, voltei a fazer catequese para crisma, só que na igreja anglicana, até ser ordenado reverendo em 2009, reverendo diácono, e dia 23 de agosto de 2009, e 2 anos depois ser ordenado presbítero anglicano, onde passei 13 anos como reverendo, somando ao total na igreja anglicana eu passei 21 anos e realizei mais de 1000 casamentos, né? Casamento de católico, casamento de evangélico, casamento de pessoas sem religião, uma das duas sem religião, até ateu, casamento de espírita, pessoa de religião matriz africana, porque a igreja anglicana tinha essa característica de ser uma igreja bem aberta para as pessoas de outras igrejas e mesmo de outras religiões. E agora, como está o seu ministério hoje na Santa Igreja Católica? Então, como é meu ministério hoje, né? Na resposta passada eu já disse que eu fui convidado para ser ministro extraordinário. Na verdade, eu e depois minha esposa foi convidada também e chegou a ser ministra lá em Tibau do Sul. Lá é uma paróquia pequena, né? Que não tinha, só tinham 6 comunidades. E lá eu comecei a organizar junto com ela um encontro de jovens, né? Nós fizemos um encontro para os jovens lá da cidade, foi muito bom o dia inteiro, deu uma base de uns 40, 50 jovens, né? Porque eu sou professor, trabalhava com os jovens, então eu achava isso que era meio natural. Depois nós começamos a organizar a pastoral familiar, que hoje está funcionando lá em Tibau do Sul, na paróquia. E aí também a gente sentiu uma certa dificuldade, porque ficava muito longe de Natal. Minha filha, também a filha da minha esposa, em Parnamirim, ficava muito distante de Tibau. E a gente conseguiu voltar para Parnamirim, onde a gente morava, que é na Grande Natal. E chegando aqui eu fui recebido pelo padre Murilo, que é o pároco aqui da paróquia Nossa Senhora de Fátima. É uma paróquia muito grande, que tem 30 comunidades. E aí prontamente ele me convidou para ser um ministro celebrante, substituindo ele e os outros padres nas celebrações da palavra nessas comunidades. Então todo mês eu faço parte de uma escala, onde eu celebro 3 vezes nessas comunidades, e fora isso também, quando qualquer padre falta, eles me convidam para substituir o padre. Isso aconteceu também em Tibau do Sul, menos, né, porque lá o padre só cuidava de 6, aconteceu 2 vezes ainda, lá em Cibaúma, em Cabeceira. E aí depois disso, eu fui conversar com o arcebispo, falei da situação que me pediram sobre os presos, que a Igreja Católica está muito ausente dos presídios. Uma das visitas que eu fui ao presídio Alcaçuz. E aí o arcebispo pediu para eu entrar na pastoral carcerária, né? E eu entrei na pastoral carcerária. Hoje eu faço parte dessa pastoral que visita homens e mulheres que estão privados de liberdade, 1, 2, 3 vezes por mês. Eles são visitados não só por mim, por um grupo, que é um grupo da arquidiocese. E como eu gosto muito de catequese, de ensino, a gente criou uma escola bíblica chamada Escola Bíblica Bom Pastor, que funciona aqui no Vale do Sol, na Capela São Francisco de Assis, onde a gente está dando um curso de formação missionária, né? Também, semana passada, fui convidado para dar um curso de introdução à Bíblia na matriz de Nossa Senhora de Fátima para os adultos que vão se batizar, vão fazer primeiro Eucaristia e Crisma, né, que é os catecúmenos.
Então, sim, e também teve um outro colega que foi seminarista anglicano, foi padre anglicano, chamado André, que também voltou para a Igreja Católica, inclusive voltou antes do que eu. E ele, quando chegou na Igreja Católica, ele organizou a fraternidade do São Pio de Pietretina, né? Onde hoje eu sou missionário dessa fraternidade. Essa aí está para além da paróquia, né? Ela atua a nível de arquidiocese. É uma nova comunidade que está num processo de reconhecimento. É uma comunidade franciscana, né? Nós temos uma casa em Macaíba, estamos querendo expandir essa comunidade. E qual a mensagem que você gostaria de deixar para quem é católico e está triste, decepcionado aí com alguma situação que envolve a igreja? Então, essa última pergunta, Jean-Pierre, ela é muito interessante, né? A gente sabe que todo grupo social, com o tempo, às vezes ocorre desgaste, mal entendimentos, né? A própria pessoa às vezes imagina uma coisa daquele local que não corresponde de fato à realidade, né? A gente sempre quer novidade, né? O ser humano sempre gosta de novidade. Então a minha mensagem para quem está triste ou decepcionado com a Igreja Católica é o seguinte: primeiro que a gente tem que diferenciar os seres humanos que fazem parte da Igreja Católica com o próprio Jesus Cristo, né? Claro que a igreja é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça, mas nós aqui somos homens e mulheres falhos que buscam seguir Jesus Cristo, mas nem sempre vão seguir do jeito que é para ser. E isso as pessoas têm dificuldade de entender. E eu mesmo passei a entender isso. A igreja tem problema, a igreja tem escândalo, a igreja tem isso, a igreja tem aquilo. Tem. E, na verdade, não é só a Igreja Católica que tem, né? Todas as comunidades cristãs têm seus problemas, né? Vamos dizer, seus escândalos, suas contradições, né? Mas, se você deseja fazer parte de uma igreja que tem uma tradição de 2000 anos, uma igreja que, vamos dizer, fundou o nosso país, que moldou a própria civilização ocidental, os costumes, os valores, uma igreja que tem unidade, né? Na Igreja Católica, tanto faz eu estar aqui, eu estar no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Roma, na Nigéria, na Oceania, é a mesma igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana é a mesma igreja, né? Tem a liderança do Papa Francisco, que é considerado a maior personalidade do mundo atual, né? Acima de qualquer um político ou autoridade, como líder espiritual da Igreja Católica. Temos os 7 sacramentos, né? As outras igrejas geralmente só têm o batismo, né? Algumas têm a Santa Ceia, né? A Igreja Anglicana até falava dos 7 sacramentos, mas uma compreensão diferente da Igreja Católica, né? E a Igreja Católica, na verdade, só reconhece os 7 sacramentos fora da Igreja Católica das igrejas ortodoxas, né? Aquelas igrejas que vêm da época dos apóstolos. Qualquer igreja que surgiu depois disso, a Igreja Católica não reconhece, porque nós não podemos criar o que já existia. A gente só pode criar o que não existe. No caso, a igreja já existia, não foi fundada pelo Constantino, não foi fundada por Lutero, por Henrique VIII, por João Calvino, nem por qualquer outro. Ela foi fundada pelo próprio Jesus Cristo, né, que disse: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, se você foi católico, eu estou falando para os católicos, se você foi católico, batizado, fez a primeira comunhão ou não fez a primeira comunhão, fez a crisma ou não fez, casou na Igreja Católica ou não casou, né? A Igreja Católica está de portas abertas para lhe receber, assim como ela recebeu a mim, né? Eu não tive que me
casar novamente, né? Eu apenas tive o meu casamento reconhecido pela Igreja Católica como um casamento que tem a intenção de ser até que a morte separe, né? Quando a gente casa na Igreja Católica, a gente sabe que não existe dois casamentos na Igreja Católica, só existe um casamento. Se você casou em outra igreja que faz o segundo casamento, né, como a maior parte das igrejas protestantes, para a Igreja Católica você não casou, né? Você teve uma união, mas você não casou. Então, eu digo, venha experimentar a Igreja Católica, converse, vá na paróquia mais próxima, procure seu padre, ou procure até uma influência na internet, que você sabe que ele tem conhecimento sobre a Igreja Católica. Coloco o meu Instagram à disposição, @Gessione Pinto, o próprio Jean-Pierre, o professor Eduardo Farias também, né? São pessoas que podem ajudar você a fazer esse caminho, que é um caminho difícil, não é um caminho fácil, você tem que ter humildade, se despojar de títulos, muitas vezes que você tem aí na sua comunidade e tudo, mas eu acredito que vale a pena ser católico, né? Vale a pena. Eu agradeço muito também ao cônego Zé Mário, que é o meu padrinho, que era capelão da universidade, que devido ao movimento ecumênico eu passei a conviver com ele novamente, e por causa do Padre Pio, né, que já é falecido, que era um missionário redentorista, que devido a esse movimento ecumênico eu também me senti atraído a voltar a ser católico. Inclusive hoje, esqueci de falar, faço parte da Comissão Ecumênica Interreligiosa da Arquidiocese de Natal. Que Deus abençoe vocês, obrigado pela atenção, não deixa de curtir, de comentar e se inscrever. Um grande abraço, paz e bem. Muito bem, meus irmãos, eu quero agradecer de todo o coração mais uma vez a participação do nosso querido irmão. Foi um momento de muita edificação para todos nós e que Deus siga lhe abençoando, bem como toda a sua família. Deus abençoe a todos os irmãos, no nome de Jesus.